Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro na nossa turma Ponto a Ponto. O ponto trazido para hoje é muito importante, não só para os concursos, mas para o uso da língua, né, correto no dia a dia. O ponto é concordância. Todas as bancas cobram, as principais bancas, né, organizadoras dos concursos, nunca deixam as questões de concordância fora dos certames, porque sabem que realmente ninguém pode julgar que tem um domínio razoável que seja de sua língua, se não dominar concordância. Então, vamos começar falando da concordância verbal. Os alunos dizem assim para mim: Augusta, mas olha só, concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Não é essa a regra? Eu aprendi ainda muito pequeno na escola, o verbo concorda com o sujeito. Perfeito? O verbo concorda com o sujeito. Porém, na nossa língua, e é uma língua muito rica, nós temos os sujeitos nas frases, nas orações. Os sujeitos podem se apresentar de diferentes formas. Então, esse é o problema, que o verbo concorda com o sujeito, todos sabemos. Só que os sujeitos podem se apresentar de formas diferentes, com regrinhas específicas, e aí você precisa conhecer essas regras. Então vamos a elas, não tem nada do outro mundo, algumas tenho certeza que você já sabe, outras talvez sejam alguma novidade para você, e se realmente alguma regra for nova para você, faça um asterisco, chame a sua atenção para aquela regra, para que você a memorize e não perca uma questão de prova, porque não sabia a regra. Então vamos lá, gente. Bom, número 1 eu pus assim: a regra básica é, sem dúvida, a de que o verbo concorda com o sujeito. Muito bem. Só que, nessa regra número 1, eu já começo a mostrar um detalhe importantíssimo. Se o sujeito está antes do verbo, esse verbo tem que concordar com todos os elementos desse sujeito. Exemplo: advogado e clientes lutaram por uma vitória justa. Aqui está o sujeito. Obviamente, o verbo tem que ficar no plural, concordando com o sujeito, advogado e clientes. Agora, prestem atenção. Observe, entretanto, que quando temos um sujeito posposto, quer dizer, o sujeito depois do verbo, vejam que aqui o sujeito está antes do verbo. O sujeito está aqui, o verbo está aqui. Agora, se o sujeito está depois do verbo, podemos concordar com todos os elementos do sujeito ou com o mais próximo. Então, veja bem, lutaram por uma vitória justa, advogado e cliente. Aqui está o sujeito. O sujeito está depois do verbo. Usei o verbo no plural, concordando com todos os elementos do sujeito. Ou podemos também concordar com o mais próximo. O primeiro elemento aí não é advogado? O elemento mais próximo? Então, eu posso dizer lutou por uma vitória justa, advogado e clientes. Gente, o aluno que não sabe essa regra, muitas vezes perde uma questão de prova, a banca dá essa frase para o aluno: lutou por uma vitória justa, advogado e clientes. O candidato marca como errada, porque pensa assim: peraí, mas o sujeito é advogado e clientes, como é que eu vou dizer lutou? Pois é, se não sabe essa regra, perde a questão. Então, o que você tem que decorar? Se o sujeito está antes do verbo, o verbo tem que concordar com todos os elementos desse sujeito. Agora, se o verbo estiver antes do sujeito, se eu coloco o verbo antes do sujeito, ou esse verbo concorda com todos os elementos do sujeito, ou com o mais próximo. No caso aqui, o mais próximo era advogado. Eu posso usar o verbo também no singular, lutou. As duas formas são corretas. Fique atento, porque esta regra já tem caído, mas muitas vezes em prova, por uma razão muito simples. Eles sabem, quer dizer, as bancas sabem que os alunos, se não souberem a regra, vão achar que a frase está errada. Muito bem. Regra número 2. Sujeito composto por pessoas verbais distintas. Como assim? Vejam,
Eu, tu e eles. 3 pessoas. Eu, tu e eles. Traduzimos os textos. Gente, se em meio às pessoas verbais houver o pronome eu, o verbo obrigatoriamente fica conjugado no pronome nós. Eu e mais alguém, nós. Obrigatoriamente, nós. Então, traduzimos os textos. Tu e teu pai. Atenção agora. Quando eu digo tu e teu pai, o plural do eu, né? Eu e mais alguém, pronome nós. O plural do tu e mais alguém, vós. Pois é. Só que o pronome vós está em desuso, não é, gente? Eu até brinco com os meus alunos dizendo assim, quem esta semana usou uma vez que fosse o pronome vós? Ninguém, né, Augusto? A gente não usa o vós, parece que ele nem existe. Pois é, só que ele existe. Então, quando eu digo tu e mais alguém, eu penso logo no pronome vós. Como este pronome está, né, em desuso, eu posso flexionar o verbo no vós. Mas eu posso também usar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, eu posso dizer assim, tu e teu amigo sabereis a resposta. Ou, tu e teu amigo saberão a resposta. Podemos usar também a terceira do plural. Então, vamos ler o exemplo, ó. Tu e teu pai sabereis o que fazer. Ou então, tu e teu pai saberão o que fazer. Nesta construção, aceitam-se as duas formas, devido ao quase desuso do pronome vós no português contemporâneo. Então, pronto, é isso. Regra número 3. Gente, como essa regra é importante. As pessoas que não conhecem a regra erram solenemente, muitas vezes, uma questão assim. Essa regra fala do seguinte: se os elementos do sujeito são sinônimos, ou mesmo que não sejam sinônimos, sejam palavras muito próximas em sentido, ou se essas palavras que formam o sujeito estão apresentando uma gradação, eu posso usar o verbo no singular ou no plural. Vamos a um exemplo, ó. Sujeito composto por elementos sinônimos ou que sugerem gradação. Veja, o medo, o temor, o pavor. Veja que começou com medo, passou para temor, chegou ao pavor. Isso é uma gradação de intensidade. Pois bem, eu posso usar o verbo no singular ou no plural. Se o aluno não sabe a regra, ele vai achar que o verbo só pode ficar no plural, porque são 3, Augusta. Pois é, mas eles estão numa gradação, então eu posso usar o singular ou o plural. Então, o medo, o temor, o pavor bloquearam ou bloqueou a criatividade da equipe. Vejam outro exemplo. O sorriso, o riso, a gargalhada. Vejam, também uma gradação. Sorriso, virou riso, chegou a gargalhada. Eu posso dizer contagiou ou contagiaram a plateia. Enfim, então, se o sujeito é formado ou por elementos sinônimos, a alegria, o contentamento, a satisfação, aí eu não tenho gradação, mas eu tenho elementos sinônimos, alegria, contentamento, satisfação, eu posso dizer contagiou a plateia ou contagiaram a plateia. Ou, se eu tiver elementos numa gradação de intensidade, no caso como aqui, também podemos usar o singular ou o plural. Fique atento a essas regras. Se de repente essa eu não sabia, Augusto, então anota, faz um sinalzinho aí chamando a sua atenção para esta regra em especial. Regra número 4. Ih, gente, essa regra, além de cair muito em provas e ser muito importante, nós usamos muito no dia a dia. Às vezes precisamos usar no dia a dia e ficamos em dúvida como flexionar o verbo. Há poucos dias uma aluna me disse, Augusta, no escritório em que eu trabalho surgiu essa dúvida. Precisávamos escrever alguma coisa como não sei quantos % da clientela, verbo queixar-se dos planos de saúde. E foi uma discussão no escritório. Uns diziam que o verbo tinha que ficar no singular, outros diziam que o verbo tinha que ficar no plural. Pois é, a regra é tão fácil, gente. Quando você tiver o sujeito formado por uma expressão fracionária, uma fração, uma porcentagem, por exemplo, 10% da clientela. Quero usar o verbo queixar. Muito bem. 10% da clientela. Sabe o que diz essa regra?
Ou você concorda com o numerador da fração, que é o número de cima, ou com o elemento que vem depois. Então, se a frase é essa, 10% da clientela, 10% é 10 sobre 100. O numerador é o 10. O 10 pede verbo no plural. Muito bem. Ou então você concorda com o que vem depois. O que vem depois é clientela. Clientela pede o verbo no singular. Então, nesta frase, eu posso dizer 10% da clientela queixaram-se dos planos de saúde ou 10% da clientela queixou-se, concordando com clientela. Claro que em vez de se eu tirasse clientela e colocasse clientes, 10% dos clientes. O 10 pede o plural, queixaram-se. Clientes também pede plural. Eu só poderia, nesse caso, dizer 10% dos clientes queixaram-se. É isso, gente. Então, vamos ver. Sujeito representado por expressões fracionárias. 10% da equipe. Atenção, 10 pede plural. Equipe pede singular. Então, eu digo viajou ou viajaram. Concorda-se com o numerador da fração, que é o 10, ou com o elemento complemento da ideia, que é equipe. Muito bem. Outro exemplo. 1% dos candidatos. 1%, o 1 é o numerador, pede singular. Candidatos, pede plural. Então, 1% dos candidatos acertou ou acertaram a questão. 1% da turma. 1 pede singular, turma também pede singular. Então, chegou cedo. 30% dos erros. 30%. 30 pede plural, erros pede plural. Só posso dizer aconteceram por desatenção. Então, gente, essa regra de sujeito formado por fração é muito fácil. Ou você concorda com o numerador, ou você concorda com o que vem depois. O aluno vira para mim e diz assim, eu fiquei numa dúvida, Augusta, porque na minha prova caiu uma questão que envolvia decimal. Aí eu fiquei perdido. Por exemplo, 1,32% da população. Ora bola, gente. População, ok. Quando eu tenho a fração, quem manda é o numerador. Muito bem. Quando eu tenho decimal, quem manda é o inteiro. Quem é o inteiro? Quem está antes da vírgula. Então, aqui, ó, ou eu uso singular, aí eu olho para cá, também singular. Então, eu vou dizer 1,32% da população recebeu a vacina. Pronto, verbo no singular. Agora, se fosse assim, 2,32% da população, veja bem, quem está antes da vírgula é o 2, pede plural. População, pede singular, então eu posso dizer receberam, concordando com 2, ou recebeu, concordando com população. Se eu trocasse população por brasileiros, 2,32% dos brasileiros. O 2 pede plural. Brasileiros pede plural. Eu só poderia dizer receberam a vacina. É isso, gente. Tá bom? Muito bem. Regra número 5. A regra número 5, vamos lá. É a regrinha do nem-nem. Eu digo que é a regrinha do nem-nem. Ou singular ou plural. Os alunos brincam comigo dizendo assim, ai, Augusto, é tão bom nessa regra quando diz assim singular ou plural, porque aí eu nunca erro. Se eu usar o singular eu acerto, se eu usar o plural eu também acerto. Pois é, gente, mas nem todas são assim, então temos que saber as regrinhas. Então aqui eu posso dizer, veja, nenhum nem outro compareceu ou compareceram à reunião. Nenhum nem outro saiu ou saíram cedo. Tanto faz, as duas formas são corretas. Muito bem. Questão número 6, regra número 6. E essa é importantíssima, gente. Claro que todas são importantes, mas existem umas que nós acabamos precisando realmente usar mais. Essa regra é a regra em que nós temos um sujeito formado por expressão partitiva. Como assim? O sujeito traz uma ideia de a maioria de, grande parte de, a maior parte de, por isso que a gente chama de expressão partitiva. Sabe o que diz a regra? Ou eu uso singular, concordando com maior parte, grande parte, maioria, ou eu concordo com o que vem depois. Se o que vier depois for plural, eu posso usar o plural. Se o que vier depois for singular, eu só posso usar o singular. Vamos ver os exemplos?
a maioria das clientes. Aqui, ó, maioria reclamou. Ou a maioria das clientes reclamaram. E aí, concordando com o cliente. Então, ou eu concordo com maioria ou com clientes. Grande parte dos torcedores vaiou o árbitro. E aí, concordando com grande parte. Ou então, grande parte dos torcedores, e aí eu concordo com torcedores, vaiaram o árbitro. Então, decore. A maioria de, grande parte de, a maior parte de, seguido de alguma coisa. Ou eu concordo no singular com maioria, grande parte, maior parte, ou com o que vem depois. Se o que vier depois for singular, eu só posso usar singular. Se for plural, eu escolho. Tanto faz. Tá bom? Muito bem. Regra número 7, importantíssima, gente. Quando nós temos construções com um dos que, ou uma das que, um dos que, uma das que, o aluno que não sabe a regra diz assim, bom, Augusta, olha bem, se eu vou falar assim, Paulo foi um dos que, Paulo foi um dos que, na minha cabeça só cabe singular, Augusta, porque Paulo, singular, foi, singular, é tudo singular, eu só posso usar o outro verbo no singular, não. Por que, Augusta? A regra diz, quando eu tenho um dos que, ou uma das que, eu posso usar singular ou plural. Porque quando eu digo assim, Paulo foi um dos que recebeu o prêmio, eu estou querendo dizer o seguinte, ou Paulo foi um dos que receberam o prêmio, como se eu dissesse, entre todos que receberam o prêmio, Paulo foi um. Então, memoriza, um dos que, uma das que, singular ou plural. Então, vamos lá. Ele é um dos atores que recebeu ou receberam? Ó, um dos atores, perdão, saiu sem o doce, que recebeu ou receberam o prêmio. Ele foi um dos que mais lutou ou lutaram pela reforma. Há uma preferência pelo plural devido à concordância com o quê? Gente, pelo amor de Deus, olha só, preferência, quer dizer, quando você lê jornais e revistas, muitos deles optam pelo plural, mas é uma questão de opção daquele jornal, daquela revista. Se a banca perguntar a você numa questão de prova, e ela pergunta se essa frase, ele foi um dos que recebeu a medalha, se essa frase admitiria outra forma de concordância, você tem que dizer sim. Um dos que recebeu ou um dos que receberam a medalha. Como se disséssemos, entre todos que receberam a medalha, ele foi um. Ok? Muito bem. Regra número 8. Ih, essa regra as pessoas erram tanto, né? Qual de nós, qual de vocês, qual deles, aí diz assim, qual de nós trouxeram o livro? Qual deles fizeram a prova? Qual de vocês vieram à festa? Epa, eu não posso concordar com vocês, nem com eles. Não, porque qual? Qual de vocês fez a prova? Porque qual é um só entre vocês. Se a frase fosse quais de vocês, aí sim, quais de vocês foram à festa? Quais deles vieram ao clube? Agora, qual deles veio? Qual de vocês fez a prova? Então, se for qual de alguma coisa, só pode ser singular por causa do qual, tá? Se for quais, aí não. Vamos ver? Qual de nós, qual de vós, qual de vocês? Ó, qual de vós soube a data? Concordando com o qual. Qual de nós poderá faltar? Concordando com o qual. Qual de vocês trará o bolo? De novo, concordando com o qual. Agora, se usarmos a forma quais, aí poderemos flexionar o verbo na segunda no plural, concordando com o vós, ou na terceira do plural, como se fosse vocês. Então, quais de vós, eu posso dizer fareis, ou quais de vós farão. Lembra que eu disse quando temos o vós, ou eu uso fareis ou farão. Como o vós está em desuso, essa aqui até é a preferência. Quais de vós farão o relatório. Então, por exemplo, no outro dia até gravei uma dica para postar no Instagram, com uma regra assim, as pessoas erram muito, quer ver? Alguém fala assim, nossa, olha bem,
Nenhuma das testemunhas trouxeram novidades ao processo. Nenhuma das testemunhas trouxeram. Errado. Eu não posso concordar com testemunhas. Nenhuma das testemunhas trouxe. Nenhuma, obrigatoriamente singular. Nenhuma das testemunhas trouxe novidades. Eu tenho que concordar aí com nenhuma e não com testemunhas. Ok? Muito bem. Regra número 9, importantíssima. Aí você vai dizer, Augusta, você está dizendo que todas são importantes? Mas são, gente. Claro que a gente seleciona as regras que todas as bancas gostam de cobrar. Essa regra é muito importante e nós usamos muito no dia a dia também. Precisamos usar. Essa regra é o seguinte, vem aqui, ó, pertinho. Essa regra, gente, fala de elementos do sujeito ligados pelo ou. Eu tenho 2, 3, 4, sei lá quantos elementos no sujeito ligados pelo ou. Sabe o que diz a regra? Ou você usa singular ou você usa o plural. Com uma ressalva, com uma exceção. Se os elementos, você lê a frase, os elementos do sujeito estão ligados pelo ou, mas existe na frase a ideia de exclusão, aí você só pode usar o singular. Eu vou dar um exemplo bem simples, você vai entender rapidamente, quer ver? Pedro ou João, eu posso dizer jogará amanhã ou jogarão amanhã. Eu posso colocar só o Pedro, posso colocar só o João, mas se quiser, coloco os dois jogando. Então, jogará ou jogarão amanhã, tanto faz. Agora, veja o que eu vou falar agora. Pedro ou João substituirá o goleiro no primeiro tempo em caso de contusão. Em caso de contusão, apenas um pode substituir o goleiro. Eu não posso colocar os dois no gol. Aí eu tenho a ideia de exclusão. Aí eu só posso usar o verbo no singular. Pedro ou João substituirá o goleiro em caso de contusão. Eu não posso colocar os dois. Tá bom? Então memorize assim. Elementos do sujeito ligados pelo ou, singular ou plural no verbo. Se houver ideia de exclusão, obrigatoriamente singular. Ok? Muito bem. Vamos ver os exemplos. Rio ou São Paulo fará ou farão parte do meu roteiro de viagem. Eu posso colocar só o Rio no roteiro, eu posso colocar só São Paulo, mas se quiser eu posso pôr os dois, tanto faz. Agora veja, Rio ou São Paulo sediará o último jogo da Copa. Pronto, o último jogo da Copa não pode acontecer nas duas cidades. Vai acontecer em uma ou outra, obrigatoriamente uma ou outra. Então só posso usar o verbo no singular. Sediará o último jogo da Copa. Pedro ou João jogará amanhã ou jogarão amanhã. Posso colocar só um ou os dois. Agora, Pedro ou João substituirá o goleiro. Apenas um pode substituir o goleiro. Ficou claro isso, então? Então, se você tem os elementos ligados pelo ou, você lê a frase. Se não houver ideia de exclusão, você escolhe singular ou plural. Se houver ideia de exclusão, obrigatoriamente singular. Muito bem. Regra número 10, importantíssima. Os alunos me perguntam assim, Augusta, qual é o certo? Foi ele que trouxe o livro? Ou fui eu que trouxe, ou fui eu quem trouxe? Qual é o certo? É que ou quem? Os dois. Você pode usar tanto que como quem. Você escolhe. Só que existe uma regrinha facílima. Tudo é fácil quando a gente sabe, quando a gente memoriza. A regra é o seguinte, gente. Quando você optar pelo que, porque é uma questão de opção, quando você optar pelo que, você só pode flexionar o verbo concordando com o pronome que está antes do que. Vou repetir. Se você escolher usar o que, você obrigatoriamente flexiona o verbo concordando com o pronome que está antes do que. Então, fui eu que fiz a reforma. Foi ele que veio cedo. Fomos nós que trouxemos o material. Usei o que? Tem que concordar com nós. Ó. Nós que trouxemos. Só posso dizer trouxemos. Agora, se você quiser usar quem, eu tenho duas opções. Ou você concorda com o pronome que está antes do quem, ou você usa a terceira do singular. Se você optar pelo quem, você tem duas opções de concordância. Ou você concorda com o pronome que está antes do quem, ou você usa a terceira do singular. Vamos ver os exemplos.
Fui eu que. Usei o que. Então, só posso concordar com o pronome que está antes. Eu que cheguei. Fomos nós que. Usei o que de novo, ó. Nós que trouxemos. Quando usamos que, devemos concordar com o termo que o antecede. Agora o quem. Fui eu quem. Se eu usar o quem, ou eu concordo com o pronome que está antes, eu quem cheguei, ou terceira pessoa do singular. Fui eu quem chegou. Fomos nós quem, ou eu concordo com o pronome que está antes, nós quem trouxemos o carro, ou fomos nós quem trouxe, terceira pessoa do singular. Nossa, Augusta, fica esquisito, fomos nós quem trouxe. É só você arrumar a frase de outra forma, quer ver, ó? Quem trouxe o carro, fomos nós. É só você inverter. Então decora, porque isso aí é decoreba. Se eu optar pelo que, só posso concordar com o pronome que está antes do que. Se eu optar pelo quem, ou eu concordo com o pronome que está antes, ou uso o verbo na terceira do singular. Ok. Então, quando usamos quem, podemos concordar com o termo que o antecede ou com a terceira do singular. Muito bem. Regra 11 é fácil, envolve o verbo soar, bater, dar, com sentido de tempo, né? Quando eu uso o verbo soar, bater, não ele bateu na porta, não, mas bateram 5 horas no relógio da escola. O verbo bater, o verbo soar com ideia de tempo. Vamos ver. O verbo deverá concordar com a expressão numérica. Então, deram 5 horas quando o ator chegou. Bateram 8 horas quando ela dormiu. Muito bem. Agora, atenção. Deu 8 horas. Aí o aluno, epa, frase errada. Você acabou de dizer que temos que concordar com o número. Como é que é deu 8 horas? Calma e leu a frase até o fim. Deu 8 horas o relógio da escola. Gente, olha que coisinha boba, mas que pega. Quer ver? Deram 8 horas no relógio da escola. É uma besteira, mas pega. Aqui tem que concordar com o número. Agora eu troquei no relógio para o relógio. Isso aqui é o sujeito. O relógio não é o sujeito? É. Não está no singular? Sim. Então eu só posso dizer que o relógio da escola deu 8 horas. Por isso que o verbo está no singular. Bateu 6 horas o sino da igreja. Gente, se fosse no sino da igreja, eu diria, bateram 6 horas no sino da igreja. Aí eu tiro no e coloco o sino da igreja. Agora virou sujeito. Então, o sino da igreja bateu 6 horas. Então, isso aqui agora é sujeito. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, parece uma besteira, mas não é, hein? Fique atento. Muito bem. Regra número 12 é tranquila, eu acho que essa não pega ninguém. Quer dizer, pega sim, tem gente que fala errado. Quando usamos o verbo fazer indicativo de tempo, tempo decorrido, gente, ele não vai ao plural. É um erro tão feio, né? Às vezes você está conversando, a pessoa diz assim, você se mudou para cá agora? Ah, não, já fazem uns 2 anos que eu moro aqui. Fazem 2 anos, não, gente. Verbo fazer com sentido de tempo decorrido é invariável. Faz 2 anos que me mudei para cá. Faz 5 anos que conheço fulano. Faz 8 meses que estudo para essa prova. Vai ao plural? Não. Fica no singular. Então, olha só. Verbo fazer indicativo de tempo decorrido é invariável. Então, faz 10 meses que estou aqui. Fará 2 anos que não o vejo. Fez 5 anos que moro aqui. Tá, gente? Então, ó, fez 5 anos. Agora, claro que eu não vou dizer assim. Por isso que eu digo, leia sempre a frase até o fim. Se a banca começa a frase assim, fez 5 anos, você já marca que está certa. Cuidado, leia a frase até o fim. Se a frase for assim, fez 5 anos ontem os meus sobrinhos gêmeos.
Aí o sujeito é os meus sobrinhos gêmeos. Então é óbvio, os meus sobrinhos gêmeos fizeram 5 anos ontem. Então aí é outra história. Então sempre leia a frase até o fim. Porque, veja, fizeram 5 anos ontem os meus sobrinhos gêmeos. Agora, fez 5 anos que eles nasceram. Fez 5 anos que eles nasceram. Muito bem, gente. Então, aqui paramos na regra 12. No próximo bloco, continuamos as regras de concordância ainda. Tá bom? Até já.